Acho que a primeira coisa que todo mundo gostaria de perguntar para você, o pessoal todo está acompanhando aqui o jornal, o que é que vai acontecer? Bom, Heródoto, é muito difícil a gente fazer um prognóstico de como vai solucionar, né, toda essa questão, essa crise política, econômica e internacional da Venezuela. Bom, hoje o presidente do parlamento se autoproclamou presidente interino da Venezuela e houve um reconhecimento muito grande dos países fronteiriços, dos países da região. É bom a gente lembrar que, como você estava comentando, a Venezuela ainda tem apoio da Rússia, o México, como você salientou, mas também da China e Turquia. Da China e da Turquia? E a China é muito importante porque ela ainda faz um aporte de recursos significativo. Lembrando que os Estados Unidos já há algum tempo têm imposto sanções comerciais, alguns embargos à Venezuela, justamente para desmoralizar, para dificultar a manutenção do governo do Maduro. Agora, Regiane, o Maduro não foi eleito legalmente? O Maduro foi eleito... Teve eleição lá? Sim. O Maduro foi eleito legalmente, mas democraticamente, mas há algumas suspeitas de fraude eleitoral em alguns colégios eleitorais, isso a própria OEA chegou a mencionar, né, na época das eleições. Também é bom a gente lembrar que alguns candidatos, algumas pessoas da oposição queriam se candidatar para concorrer àquelas eleições e não foram aprovadas pelo TSE venezuelano. Então, isso também ocasionou muita desconfiança em relação ao governo, mas a gente também não pode esquecer que o próprio parlamento venezuelano ele foi destituído no ano passado, há menos de um ano, e o próprio Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte escolhida, cujos representantes foram escolhidos a dedo pelo Maduro. Então, isso provocou o quê? Justamente uma ruptura numa instituição democrática que foi eleita pelo povo, que é a Assembleia Nacional. Agora, não é também um embate de ordem ideológica, haja vista que o Maduro é de esquerda, vamos dizer, o bolivarianismo também é chamado de socialismo do século XXI, e os outros países estão na direita? Com certeza, eu acho que a situação da Venezuela se agrava na medida em que nós temos uma onda de direita, uma onda conservadora muito forte em várias partes do mundo, começando na Europa, perpassando nos Estados Unidos e agora na América Latina. Então a situação dele fica mais frágil quando ele não tem o quê? Uma interlocução com a vizinhança. Países como Bolívia, Cuba, o próprio Uruguai ainda tem, né, algum apoio ao governo da Venezuela, mas isso não é suficiente para ele se manter na região. Entendo. Agora, ele está se mantendo firme no poder. Ele está apoiado no quê? E qual é a base social dele para ele continuar no poder como continua hoje? É muito claro, as Forças Armadas. As Forças Armadas, que ele herdou do Hugo Chávez, lembrando que o Hugo Chávez foi um militar. Então, o Maduro herdou esse apoio que é o que o mantém no poder. Agora, o que está acontecendo? A oposição já está o quê? Tentando seduzir alguns militares. Segunda-feira dessa semana nós tivemos 27 militares que saíram em protesto contra o governo do Maduro e 25 já foram presos naquele mesmo dia. A oposição está ofertando anistia àqueles militares que se rebelarem contra o governo. Então, isso acaba fazendo com que os militares que passem a ser contrários agora tenham mais apoio da oposição. É claro que se o Maduro vier a perder o poder das forças militares, isso realmente agrava a situação dele ou inviabiliza a permanência dele no poder. Regiane, a Venezuela está próxima ou está distante de uma guerra civil? Olha, a situação é muito complicada porque nós temos que lembrar que durante o governo do Hugo Chávez, o preço do petróleo muito favorável fez com que as políticas assistencialistas no país fossem mantidas. E hoje o país não tem tantos recursos, já que o preço do petróleo caiu, o país sofre justamente o embargo comercial e, além disso, a população está carente de medicamentos, de alimentos, então a população está vivendo uma crise humanitária. Tanto que nós temos já um grande número de migrantes venezuelanos que estão migrando, vindo para o Brasil, para outros países, para a Colômbia, né? Então, a situação realmente é bastante caótica. Agora, Regina, nós falamos aí de vários países, uns apoiando e outros não nos apoiando. Mas não é uma intervenção externa na política de um país?
Isso não teria que ser resolvido internamente na Venezuela e não com os outros países metendo o bedelho lá? Com certeza, né? Assim, dentro das linhas de política externa brasileira, nós temos o quê? A não ingerência, ou seja, não nos intrometermos na política doméstica dos nossos vizinhos. Agora, a partir do momento em que os países, como o Brasil, a própria Venezuela, eles assinam um acordo, por exemplo, do Mercosul, que tem o protocolo de Ushuaia, em que há um comprometimento com as cláusulas democráticas, significa que os países se comprometem o quê? A respeitarem a democracia, os direitos humanos. São vários acordos internacionais que os países se atrelam. Então, a preocupação dos demais países também gira em torno desses acordos, dessa preocupação que sobrepassa até a própria soberania do país quando a gente fala em segurança doméstica, em sobrevivência da população. Entendo, mas eu digo, quando você reconhece, tem dois presidentes, você reconhece um, você não está interferindo na política interna daquele país? Pode ser da Venezuela, pode ser de qualquer outro. Claro, claro. Isso faz parte das relações internacionais, da geopolítica. O que acontece é que, justamente, a Venezuela vem há anos infringindo as cláusulas democráticas, a democracia, e isso traz o quê? Um alerta aos demais países na medida em que a população venezuelana se encontra numa crise bastante dramática. Agora, é claro que também há argumentos dizendo que a oposição que busca esse apoio internacional também visa obter o poder a partir do petróleo venezuelano. Então, há também diferentes interpretações sobre esse caso. Agora, a gente poderia dizer, então, que o Brasil teve dois momentos em relação à Venezuela? Um no governo Lula e Dilma e outro no governo Bolsonaro? Não só o Brasil, mas a gente tem que lembrar que a situação venezuelana também era distinta. A gente não pode esquecer que nos anos 2000 a Venezuela teve um comprometimento do país realmente em resolver a desigualdade, a pobreza, e o país teve êxito nesse sentido. E agora o cenário venezuelano também é outro. E claro, né, a empatia ideológica, a aproximação ideológica também faz diferença nas relações internacionais Brasil-Venezuela. Salvo engano, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, esteve na posse do Maduro. Sim, apoiando, né, a posse do Maduro. Agora, como eu estava dizendo, a situação é muito diferente da Venezuela naquele momento e nesse momento. E claro que a situação dos países latino-americanos, que agora, a maior parte, né, governos conservadores, acabam muitas vezes se opondo ao governo bolivarianista, né, do Nicolás Maduro. Bom, vamos ver o que vai dar. Vamos acompanhar direitinho para ver se a situação se resolve de uma maneira democrática e pacífica. Com certeza, que é o maior desafio. O México, esse ano, né, ele, depois de tanto tempo, tem um governo agora progressista e ele de realmente está tentando uma solução de via diplomática. Embora ele pareça reconhecer o Maduro, na verdade, ele não quer ir para o embate para tentar uma solução via diplomática. É isso que o México está tentando. Porque os outros países, né, a partir dos Estados Unidos, que teve em algum momento, já se pensou em invasão militar norte-americana, os outros países, ao apoiarem, né, essa visão dos Estados Unidos, a situação se torna muito crítica, muito tensa na região. Agora, Regiane, é possível a intervenção militar na Venezuela, na sua opinião? Bom, os Estados Unidos fizeram isso, né, em outros países do Oriente Médio. Existe, claro, um interesse no petróleo venezuelano, no acesso a esse petróleo. Existe algum interesse na manutenção democrática do país. Então, são vários interesses que envolvem isso, mas tem um custo. Eu acho que os países ainda continuarão tentando algumas sanções, como embargos comerciais, discussões políticas. Os entraves diplomáticos, eles devem acontecer muito antes, provavelmente, de uma intervenção militar. Bom, nós vamos acompanhar. Acho que depois de todas as informações que você deu aqui para nós todos, vai ficar mais fácil a gente ter uma ideia, né? E poder acompanhar isso com mais detalhes. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você. Muito grato. Obrigado, Até professor. breve. Muito obrigado.